No dia 22 de janeiro de 1957, um trabalhador civil estava voltando para casa. O nome dele era Leonard Prescott. E enquanto ele dirigia por uma estrada rural, ele notou duas formas não identificadas por ele que pareciam manequins. Ele achou aquilo estranho, mas voltou para casa e não pensou muito sobre aquilo. Algumas horas depois, ele estava comentando com a esposa sobre o que ele tinha visto, e os dois decidiram voltar para checar. Assim que a esposa chegou mais perto dos supostos manequins para investigar, ela desmaiou. Quando Leonard olhou mais de perto, ele percebeu que aquilo não eram manequins, mas sim os corpos congelados de duas irmãs que estavam nuas. Told the missus about it, and I says, I think I discovered two bodies laying on a side of the road. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Eu tô aproveitando o momento aqui na minha casa, que deu uma trégua, porque tem uma construção insuportável de um prédio acontecendo. E aí eu fico com barulho de britadeira na minha cabeça o dia todo, vocês não estão entendendo. O estresse. E aí, na hora do almoço, é a hora que dá uma trégua, que eu posso gravar sem sair os sonzinhos de fundo. Juro, gente, eu não vou suportar essa construção por tanto tempo. Já tô pensando o que eu vou fazer. Inclusive, tô até de roupa de academia, porque eu tenho que passar o dia todo com a roupa de academia pra eu ir, porque senão eu não vou. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Em Chicago, em um bairro chamado Brighton Park, vivia uma família bem grande que tinha duas filhas obcecadas pelo Elvis Presley. Elas se chamavam Barbara e Patricia Grimes e as duas tinham poucos anos de diferença uma da outra. A Barbara era a irmã mais velha e ela amava muito a irmã só 2 anos mais nova. As duas ainda tinham 2 outros irmãos, mas elas eram mais próximas do que tudo. Era quase como se elas fossem irmãs gêmeas que tinham nascido em anos diferentes. E o que aproximou as duas foi a paixão que elas tinham pelo Elvis Presley. Elas tinham acabado de se juntar ao fã-clube dele. Elas também eram consideradas alunas excepcionais, elas iam muito bem na escola, e os pais delas foram capazes de proporcionar uma vida estável para elas, apesar de nesse momento, em 1956, eles estarem passando por um momento difícil no casamento e estavam prestes a se divorciar. O pai, o Joseph, ele era motorista de caminhão, enquanto a Loretta, a mãe, era funcionária de uma empresa chamada Park Davis. Naquele ano, o filme do Elvis Presley chamado Love Me Tender tinha acabado de estrear, e as duas garotas obcecadas já tinham assistido 10 vezes. No dia 28 de dezembro, elas iam sair de casa para assistir uma 11ª vez. Elas saíram de casa por volta das 7h30 da noite, e elas prometeram para os pais que iam estar em casa até meia-noite, mas nesse dia ia ter uma sessão dupla do filme, então talvez elas fossem ficar para assistir de novo. Então elas iam assistir a sessão das 8 e depois uma outra que ia começar umas 10h30 da noite. E aí, caso elas ficassem para essa segunda sessão, elas já avisaram que elas iam chegar mais tarde. O caminho do bairro delas até o Brighton Theatre, que era onde ia estar passando o filme, era de 2 quilômetros. A gente não sabe se elas foram a pé ou se elas foram de ônibus, porque eram as únicas duas opções disponíveis. Juntas, as duas tinham $2,50. Parece muito pouco, mas naquela época as coisas eram muito mais baratas. E aí elas decidiram que elas iam deixar guardados 50 centavos caso elas quisessem assistir a segunda sessão para ter dinheiro para isso. Uma das amigas da escola da Patricia, a Dorothy Winnert, disse que ela sentou logo atrás das duas na sala de cinema e viu que elas estavam muito ansiosas e muito felizes de estar ali. Então a gente sabe que elas chegaram até o cinema. Depois que a primeira sessão do filme acabou, às 9h30 da noite, elas foram até a bilheteria para comprar pipoca. As pessoas que estavam saindo dessa primeira sessão se lembram de ter visto as duas ali comprando, ainda muito ansiosas, e é claro que elas decidiram ficar para assistir o filme de novo. Quando deu meia-noite e as duas não chegaram em casa, a Loretta começou a ficar um pouco preocupada. Ela cronometrou o horário que essa segunda sessão acabaria e o tempo para Bárbara e para Patricia saírem do cinema e voltarem para casa. Quando elas não chegaram, a Loretta acordou os 2 filhos, a Teresa de 17 anos e o Joey de 14. Eu esqueci de mencionar para
pra vocês a idade das meninas na época, mas a mais velha tinha 15 anos e a mais nova tinha 13. Então a Loretta falou, vai lá no ponto de ônibus, espera as duas chegarem pra gente garantir que elas vão voltar em segurança. E aí os dois foram, só que eles notaram que 3 ônibus chegaram e partiram sem estar com as irmãs deles. E aí eles decidiram voltar pra casa e contar pra mãe que elas não tinham voltado. Enquanto eles esperavam por alguma notícia das garotas, a Loretta aproveitou pra ligar pras mães das colegas das duas que também tinham ido no cinema, pra ver se elas tinham ido pra casa de alguém. Só que logo eles perceberam que ninguém tinha visto nem ouvido falar das garotas depois que a segunda sessão acabou. Então às 2h45 da manhã, a Loretta foi até a delegacia e disse que as duas filhas estavam desaparecidas. Gosto de mães assim, ela não demorou nem um pouquinho pra ir atrás. Na manhã seguinte, quando as duas ainda não tinham aparecido, foi feita uma das maiores buscas da região que já tinham acontecido. Centenas de pessoas saíram pelas ruas para procurar pelas duas. Foi formada uma força-tarefa dedicada exclusivamente a procurar as irmãs. Até os policiais dos condados ali em volta entraram nessa. As buscas terrestres começaram no dia 29 de dezembro. Paralelamente, policiais batiam de porta em porta ali no bairro de Brighton Park para questionar qualquer um. Os canais e os rios também foram dragados e foi espalhado mais de 15 mil panfletos. Os frequentadores da igreja que a família ia também arrecadaram uma recompensa de $1.000 para qualquer pessoa que tivesse informação sobre a Bárbara e a Patricia. E só para vocês terem noção do tamanho da busca, cerca de 300 mil pessoas foram interrogadas. 2.000 dessas 300 mil foram para interrogatórios mais sérios. E nesse meio tempo, a Loretta também recebia vários bilhetes de resgate de pessoas alegando que estavam com as duas. Mas o FBI entrou na investigação quando isso aconteceu para provar que aquelas notas infelizmente eram falsas e eram pessoas querendo se aproveitar do sofrimento da família. Apesar de todos os esforços da polícia, não foram apresentadas nenhuma prova concreta ou então algum interrogatório decente que fizesse a polícia seguir em um caminho de investigação. E nesse momento também estava rolando muitas pistas falsas. Algumas amigas das garotas disseram ter visto as duas conversando com pessoas dentro de carros e depois saindo com eles. Nessa em específico, diziam que o motorista do carro parecia muito Elvis Presley. Uma grande teoria da polícia também é que elas tinham fugido com namorados. Só que os pais das irmãs Grimes sempre protestaram contra essas teorias. Elas, primeiro, que nem tinham namorados, e segundo, que eles diziam que não era do feitio delas fazer algo assim. Outras pessoas diziam que elas tinham fugido para ir em um show do Elvis Presley que ia acontecer em Nashville, e outras ainda diziam que elas só queriam sair pela rua e ter um estilo de vida parecido com o do ídolo delas. A Loretta, de novo, não acreditava em nenhuma das teorias e ela fez vários apelos pro público para que as irmãs voltassem para casa. Ela também dizia que qualquer coisa que tivesse acontecido, ela ia perdoar as garotas, ou se alguém tivesse sequestrado elas, para por favor devolvê-las. E para vocês terem noção do tamanho das buscas, no dia 19 de janeiro de 57, o próprio Elvis Presley deu uma declaração. O caso chegou até ele e ele implorou em uma transmissão de rádio para que elas voltassem. Ele disse: "Se vocês são boas fãs, vão voltar para casa e vão aliviar as preocupações da sua mãe." Mas o apelo não foi ouvido e nem poderia. 3 dias depois, no dia 22 de janeiro, foi quando Leonard Prescott encontrou os corpos das duas garotas. Só que o estado dos corpos delas era muito estranho. Elas estavam deitadas em uma seção plana e horizontal de um parapeito que se estendia por cerca de 3 metros antes de chegar na encosta de um barranco chamado Devil's Creek. A Bárbara estava deitada sobre o próprio lado esquerdo. As pernas estavam ligeiramente dobradas contra o peito. Ela tinha 3 feridas no peito que pareciam perfurações feitas por um quebrador de gelo. Também tinha algumas feridas semelhantes a essa e traumatismo contundente no rosto e na cabeça. Então aquilo mostrava que ela tinha sido atingida por um picador de gelo, mas também alguma coisa muito forte bateu na cabeça e no peito dela, algum objeto pesado. Já a Patricia estava deitada de costas, com o corpo em cima da cabeça da Bárbara, e a cabeça dela estava voltada para a direita. Marcas que lembravam a hematomas foram encontradas no corpo todo dela e no rosto. Então a primeira opinião dos investigadores que viram o estado dos corpos é que elas tinham sido torturadas, mas também começaram a desconfiar que aqueles ferimentos poderiam ser post-mortem, afinal elas ficaram ali ao ar livre e alguns animais selvagens poderiam ter, sei lá, machucado elas. O Joseph Grimes foi levado à cena para identificar as duas. E aí que começou a grande bagunça. Mais de 160 profissionais na área policial, de investigação, visitaram a cena do crime
crime sem cuidado algum. Sem contar a grande quantidade de civis que foi lá de curioso. E na cena foram encontradas pouquíssimas evidências. No dia seguinte, foram feitas as autópsias por 3 profissionais forenses diferentes e cada um deles levou cerca de 5 horas em cada corpo. Pela análise do conteúdo no estômago de cada uma delas, eles deduziram que elas tinham sido mortas cerca de 5 horas depois de terem sido vistas pela última vez lá no cinema. Então a morte foi na madrugada do dia 29 de dezembro, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, porque muitos diziam que tinham visto elas depois daquele dia. A causa das mortes foi considerada choque e exposição, mas ainda assim foi tratado como um homicídio. As autópsias também não revelaram ferimentos obviamente fatais nas garotas. Eles também determinaram que nenhuma delas estava bêbada, nem foi envenenada, nem estava drogada na hora da morte. As roupas delas não estavam na cena do crime, mas os corpos estavam limpos, como se tivessem sido lavados por quem quer que tivesse cometido o crime. Só que essa parte não foi relatada de forma oficial. Eles também perceberam que a Bárbara teve relações sexuais antes de morrer, mas não se sabe se foi consensual ou não. Oficialmente, eles colocaram no relatório que a causa foi choque secundário, resultante da exposição a baixas temperaturas que reduziram a temperatura corporal para abaixo do nível crítico compatível com a vida. Ou seja, elas teriam sido colocadas ali, machucadas e morreram por conta do frio intenso. E o que atrasou a polícia a encontrar aqueles corpos que pareciam tão visíveis no dia em que eles foram encontrados foi a neve. Então elas foram colocadas ali naquela madrugada, mas como estava muito frio e a neve estava muito intensa, os corpos ficaram cobertos por semanas até que o clima melhorou um pouco para permitir derreter aquela camada em cima. Apesar da maioria das conclusões oficiais, teve uma pessoa que discordou da hora da morte. Ele era um dos investigadores-chefes, chamado Harry Gloss. Foi ele também que declarou os inúmeros ferimentos encontrados, principalmente no rosto das meninas, que indicavam que aquilo era uma violência anti-mortem. Ele também argumentou que aquela camada de neve que estava em cima delas indicava que elas estavam vivas até pelo menos o dia 7 de janeiro. Ele também acreditava que elas ainda estavam aquecidas quando foram jogadas naquela área. Ele acreditava que as duas tinham sido abusadas sexualmente durante um período em cativeiro, depois do dia no cinema. A autópsia encontrou leite coalhado no estômago da Bárbara e ela não tinha bebido leite no dia 28. Ou seja, ela teria que ter bebido aquilo depois do dia do cinema. A polícia encontrou um suspeito que eles tinham muita convicção de que fosse o responsável. O nome desse cara era Edward Bedwell. Ele trabalhava lavando pratos em um restaurante em Chicago e supostamente se parecia com o Elvis. O dono do restaurante denunciou para a polícia que naquela noite ele estava no restaurante com 2 garotas que ele acreditava ser as irmãs Grimes. O Bedwell foi interrogado por 3 dias seguidos e foi um interrogatório bem intenso que durou várias horas. No começo, ele alegava que não tinha cometido crime, mas depois desses 3 dias, ele entregou uma confissão de 14 páginas. Nessa confissão, ele disse que ele e um colega ficaram com as 2 garotas durante vários dias, indo de bar em bar, bebendo, e que eles espancaram as 2 até a morte quando elas se recusaram a ter relações sexuais com eles. A própria Loretta, a mãe das garotas, alegou que aquela confissão era uma mentira. Primeiro, que nem foram encontrados traços das garotas terem ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. E o Bedwell, depois de algum tempo, disse que ele só confessou porque ele foi coagido pelos policiais. Além disso, ele era uma pessoa que tinha capacidades mentais limitadas. Muitas pessoas que acompanhavam o caso, principalmente os fofoqueiros curiosos, diziam que as 2 tinham um hábito de ficar tentando convencer homens a levar elas em bares para conseguir bebida de graça. Mas os investigadores ligados ao caso sempre disseram que não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que elas tinham esse tipo de comportamento. E aí o bizarro é que esse Harry Gloss, o único investigador que tinha uma opinião diferente, foi demitido. O xerife do caso, chamado Joseph Lohman, parecia acreditar nele, então perguntou se ele topava continuar participando do caso, mas sem receber nenhuma remuneração para isso. Ele concordava que as 2 tinham sido espancadas e estupradas por algum tipo de predador sexual
sexual. Então, como ele não podia contratar de novo o Gloss oficialmente, ele perguntou se ele toparia fazer essa investigação. E ele topou. O Badwell chegou a ser preso por um tempo. Só que logo todo mundo percebeu que a confissão dele não fazia sentido mesmo. Ele disse que tinha dado cachorro-quente para as garotas comerem antes da morte, mas não tinha sido encontrado cachorro-quente no estômago delas. E depois ele assumiu que ele estava assim com 2 garotas no restaurante, mas que não eram as irmãs Grimes. Ele também conseguiu um álibi para aquele dia, e aí no dia 6 de fevereiro ele foi libertado sob uma fiança de $20 mil, paga por um indivíduo que a gente não sabe muito bem quem é. Mas o Badwell não era um cara bom. No mesmo ano em que ele foi absolvido, ele foi julgado pelo estupro de uma garota de 13 anos no ano de 1956. Um segundo suspeito era um cara chamado Max Flick, de 17 anos. Ele foi interrogado e, como ele era menor de idade, ele não podia passar por um teste de polígrafo, mas ele topou fazer mesmo assim. Supostamente, ele teria confessado os assassinatos, mas essa confissão não poderia ser usada porque ele não podia fazer um teste de polígrafo, então eles já estavam fazendo algo proibido. E mais tarde, ele também foi preso pelo assassinato de uma outra garota. Pouco tempo depois, apareceu um cara chamado Walter, que se denominava Medium. Ele tinha ligado para a polícia no dia em que os corpos foram encontrados. Ele falou que as 2 estavam mortas e também falou o local onde elas estavam. É claro que os policiais não levaram a sério um suposto médium, mas quando eles viram que os corpos estavam só a 1 quilômetro de onde ele tinha falado, ele começou a se tornar suspeito. Como ele sabia daquilo? A ligação foi rastreada e eles conseguiram interrogá-lo. Ele disse que tinha tido essa revelação em um sonho, que vários membros da família dele tinham poderes psíquicos, e que ele teve essa visão depois de uma noite em que ele bebeu muito. A polícia acredita que ele também foi responsável por escrever um dos bilhetes de resgate que foram enviados para Loretta. E por muito tempo ele foi considerado o suspeito número 1, mas não tinha nenhuma evidência. E aí a gente teve uma outra ligação muito suspeita que, na minha opinião, foi do assassino. Um homem ligou para Loretta dizendo que sabia algo sobre as filhas dela que ninguém sabia, nem mesmo a polícia. Ele falou sobre uma forma em que os dedos dos pés de uma das garotas era cruzado e depois desligou, mas não antes de dar uma risadinha. E ele estava certo, uma delas tinha os dedos um pouco diferentes. E a Loretta já acreditava que as 2 tinham sido mortas por alguém que elas conheciam. Ela não acreditava que as filhas iriam com um estranho. Depois de muitos e muitos anos, o caso continuou sem solução, sem evidências, com vários erros. Em 2013, um policial aposentado chamado Raymond Johnson iniciou uma investigação pessoal. Ele tem um suspeito que ele acredita que foi responsável pelos assassinatos, que era um cara assassino de crianças confesso chamado Charles Leroy Melquist. Ele foi considerado suspeito na investigação de 57. Em 58, ele foi considerado culpado pelo assassinato de uma garota chamada Bonnie, de 15 anos. O corpo dela foi decapitado e encontrado 2 meses depois do desaparecimento. E estava a menos de 16 quilômetros de onde os corpos das irmãs Grimes foram encontrados. Ele nunca foi questionado nessa investigação porque o advogado dele proibiu. Pois é, não me perguntem. E no dia seguinte da descoberta do corpo da Bonnie, a Loretta recebeu uma ligação de um homem aleatório dizendo: cometi outro crime perfeito. A Loretta, até a data em que ela morreu, ela ficou inflexível e afirmava com toda certeza de que a voz desse telefonema era a mesma que tinha falado dos dedos da filha algum tempo antes. Essa questão dos dedos de uma das filhas dela nunca tinha sido divulgada para público. O Charles Melquist nunca foi julgado pelo envolvimento no caso das irmãs Grimes e faleceu em 2010. No mesmo ano, em 2013, um dos irmãos das irmãs Grimes disse que ainda tinha esperança do crime ser solucionado. E depois de mais alguns anos, a gente teve um outro detetive aposentado chamado James Hannigan que começou a investigar o caso. As informações que ele descobriu têm ligação com um outro crime que foi dos meninos Schuleser Peterson. Assim como as irmãs Grimes, os 2 saíram de casa para assistir um filme e nunca mais voltaram. Os corpos nus deles foram encontrados mais tarde em uma reserva florestal. Esses 2 crimes aconteceram com 1 ano de diferença. No caso desses 2 irmãos, um cara chamado Kenneth Hansen foi preso e acusado. O Hansen administrava vários estábulos na região e ele era muito conhecido na comunidade em exposições de cavalo. Ele morreu na prisão estadual em 2007, foi condenado a 300 anos. Mas vocês devem estar se perguntando, por que ele acha que esses casos estão relacionados e que esse cara é o culpado? Ele tem evidências de que o Hansen estava naquele cinema
cinema na mesma hora e no mesmo dia que as irmãs Grimes. Além disso, os corpos delas foram encontrados em uma propriedade que o Hansen tinha adquirido para pastorear cavalos. E uma coisa muito bizarra também é que, apesar dos investigadores terem coletado o sêmen que estava no corpo da Bárbara e levado para análise de DNA, do nada essa amostra se perdeu. A gente tem o DNA do Hansen em um banco de dados policial, só que não pode ser comparado com a amostra do corpo da Bárbara porque ela desapareceu. Então, assim, a questão agora é, a gente não sabe se essa amostra de DNA desapareceu porque foi um erro da polícia, algum estagiário perdeu, ou se foi alguém envolvido com o caso que não queria que ele fosse solucionado. Mas, de acordo com esse investigador, que tá no caso mais recentemente, ele disse que se a polícia quiser ver uma solução, eles vão ter que exumar os corpos das duas, e aí a gente pode tentar pegar o DNA de novo e comparar com o desse cara. Enfim, eu espero que a solução desse caso ainda venha. Acredito que para ter uma solução vai ter que ter um grupo de investigadores que vai atrás e que vai tentar reabrir e conseguir uma solução e um sossego finalmente para a família. Mas tem tantos casos assim que eu não sei se eles vão dar prioridade. Quero muito saber qual deles vocês acham que tem mais chances de ser o responsável e até a próxima.